54, Mi maior. São cortas lutas, né? Mas aqui você está. Sem luta, né? Não tem vitória. Então o Senhor te deu vitória. Você lutou, mas está aqui para louvar o Senhor. Glória a Deus. São fortes as lutas que a ti tem afrontado. Todos momentos vem tua vida entristecer. Em certas horas quase bem desanimado. As duras provas têm feito você sofrer. A cruz pesada nos teus ombros tem ferido. Até parece que ninguém quer te valer. Sai, irmão, e as lutas que estás passando tem dois olhos contemplando e logo vem te socorrer. Sai, irmão, e as lutas que estás passando tem dois olhos contemplando e logo vem te socorrer. Talvez seus filhos desviaram da igreja, isso dói muito em seu coração. Quem sabe até estás desempregado e preocupado, pensa em faltar o pão. Talvez alguém tenha ficado humilhado, desesperado, não sabe o que fazer. Sai, vai, irmão, e as lutas que estás passando tem dois olhos contemplando e logo vem te socorrer. O outro lado nos espera, glória a Deus, uma coroa e um grande galardão. E Deus justo juiz naquele dia. Glória a Deus. Entregará a cada um de nós, irmãos. Boa Senhor, lá estamos esperando. E muito em breve nossos pés palmirão. O lindo céu glorioso nos espera passar. Céus e a terra, mas essa promessa não. O lindo céu glorioso nos espera passar. Os céus e a terra, mas essas promessas não passar. Glória a Deus, isso não passa. Essa promessa é para você, é para mim e para nós. Glória a Deus. Vamos pôr de pé e vamos passar a parte da palavra do Senhor, né? Para nós se alimentar. Glória a Deus. Feche seus olhos, cante como nós sempre cantando. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Tudo é possível aos que creem. Somente crer, somente crer. Glória a Deus. Oh
Senhor Jesus Cristo, nós estamos na tua presença mais uma vez. Nesta noite chegamos aqui pela tua graça, pela tua misericórdia. O Senhor nos trouxe aqui para ser verdadeiros adoradores. Pedimos agora, Pai, por todos que estão aqui, Pai, aqueles que estão nos assistindo também pela internet, Senhor, que seja uma bênção, meu Pai, que seja uma maravilha no nosso coração, que o Senhor possa ter a tua presença, abrir a tua palavra para nós, abrir os nossos olhos para enxergar a tua palavra, Senhor. Pedimos toda essa bênção em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por tudo, continuamos abençoando, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Estou agradecido a Deus por cada um de vocês, pois hoje parece que Teodoro despertou, né? Esse homem bem mesmo adora a Deus, é importante, quase dizer que são Teodoro, né? O Renan está ali atrás, cadê o Renan? O Renan também, né? Estou vendo a esposa dele aqui, está aí também, né? Deus abençoe a todos vocês, o Val, a Tatiana. Deus abençoe a todos. Irmão, é isso aí, a gente tem que buscar onde tem comida para comer. Onde tem alimento espiritual, a gente tem que buscar esse alimento, né? Graças a Deus. Mas vamos então ganhar tempo, porque o relógio não espera, né? Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 17. Apocalipse capítulo 17. Vamos então agora entrar num tema aqui que vai ser bastante edificante. E vocês prestem bem atenção mesmo na palavra, porque eu estarei junto com vocês, conversando, mostrando versículo, mostrando todos os acontecimentos. Deus abençoe o irmão Sidney, também que está aqui, encontrei hoje ali na cidade. O Sidney é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E ele fala, pastor, mas você não é novo. Eu falei, não, você que não vem na igreja, você que não vem na igreja. Ele anda bastante para os lados aí, né? Mas está aí, irmão Sidney está aí. Deus abençoe a todos vocês. Irmãos, Apocalipse capítulo 17. Eu vou ler 2 versículos e depois vou continuar falando sobre isso. Tá bom? Então, para vocês entenderem. Olha aqui, ó. E veio dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com o qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. No 3. E levou-me espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nome blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Amém? Amém. Poder sentar. Deus possa continuar ajudando, né? Eu creio que essa escritura aqui, eu não sei se alguém aqui conhece essa escritura. Quantos já leram essa escritura? Amém. Então a gente vai tentar hoje falar um pouquinho sobre esta mulher que estava sentada sobre uma besta. Preste atenção. Então, por isso que eu falo, a gente tem que ficar atento quando está lendo a Bíblia, porque a Bíblia, ela não precisa de interpretar. As pessoas dizem, mas eu leio o Apocalipse, eu não entendo, se tivesse alguém para interpretar para mim, não precisa. Ela já está interpretada. A Bíblia ela já é um livro revelado e ela já foi interpretada pelo próprio anjo. Então nós só vamos conhecer quem é esta mulher e o que ela está fazendo, o que significa isso, é isso que nós vamos entender nesta noite. O que significa esta mulher assentada sobre muitas águas, né? E viu veja bem, e viu uma mulher assentada sobre muitas águas. Vocês vão entender aqui. Uma prostituta, ela é uma prostituta, ela estava sentada sobre muitas águas, e quando João viu, João admirou. O anjo disse para ele: por que você me admira? Eu mostrarei para você o que o traz a mulher.
isso que nós vamos ver nesta noite. Ó. E veio dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo, dizendo: venho mostrar-te-ei a grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Entendeu? O anjo mostrou para João que ela estava sentada sobre muitas águas. Agora, o que nós temos que entender é que esta mulher, ela não era inofensiva, ela era agressiva. Entendeu? Amém. Vocês vão olhando o que Deus vai mostrando para João, e João vai escrevendo. No versículo 2: com o qual se prostituíram os reis da terra. Amém. Então você vê que os reis da terra, eles se prostituíram com esta mulher. Olha aqui, irmão. E os que habitam na terra embebedaram com o vinho da sua fornicação. Além dela ter prostituído com os reis da terra, ou os reis da terra prostituído com ela, também essa mulher, ela deu de beber a todas as nações do vinho da sua prostituição. Então ela tinha um cálice na mão, que ela deu de beber a todas as nações. E as pessoas beberam desse vinho, e eles fizeram o quê? Olha, e os que habitam na terra se embebedaram. Então chegaram a ficar bêbados, bebendo o vinho da prostituição que essa mulher tinha na mão. Então é uma coisa que deve ser anotada, porque é algo que é sério aqui, que foi trazida pelo anjo e mostrou para João. Vamos lá. No versículo 3: e levou-me em espírito a um deserto, e viu uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nome blasfemo, ou blasfêmia, na outra tradução quer dizer blasfemo, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então, essa mulher, olha o que ela tinha, que tinha, olha, depois estava cheia de nome blasfemo. Então essa mulher, ela trazia sobre ela vários nomes blasfemos. Entendeu? E ela, irmão, tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então ela tinha, olha, 7 cabeças e 10 chifres. Como se entender isso aqui? Então nós temos que ler a Bíblia, porque o anjo vai mostrar para João o significado desta mulher. No versículo 4: e a mulher estava vestida de púrpura e escarlata, e adornada com ouro, pedras preciosas, pérola, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e das imundícias da sua fornicação. Então era uma mulher perigosa, de má fama, porque ela não só era uma mulher de má fama, mas ela tinha um cálice que ela dava de beber para todas as nações. O cálice da sua prostituição. E na sua peça estava escrito o nome: Mistério, a Grande Babilônia. Entendeu? Na peça dessa mulher tinha um nome escrito, ó, Mistério, a Grande Babilônia. Mas não para por aí. Por quê? A mãe das prostituições e a abominação da terra. Além dela ser uma mulher de má fama, ela também era mãe, porque ela tinha filhas. Entendeu? Ela era mãe porque ela tinha filha. Naturalmente que as suas filhas eram meretrizes. As suas filhas eram meretrizes. Então eu estou lendo, estou mostrando os pontos para vocês ir captando o que nós vamos chegar, para vocês entenderem quem é esta mulher. Vamos lá. No versículo 6: e vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos. Agora, se você parar um pouquinho aqui e você olhar na história,
você vai começar a entender por que João viu que ela estava embriagada com o sangue dos santos. Se você olhar a trajetória na vida dos apóstolos, de Paulo, de Tiago, de João, de Pedro, vocês vão saber que eles foram todos martirizados, não foi? Eles morreram, todos assassinados. Quem matou esses discípulos? Vocês sabem? Então preste atenção. Por isso que esta mulher estava embriagada com o sangue dos santos. E olha bem, eu vi que a mulher estava embriagada do sangue do santo e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo eu, fiquei assombrado, com grande admiração. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que o traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Então o anjo chegou para João e disse assim: por que você está admirado? Por que você está com esse temor aí? Eu vou mostrar todos esses mistérios para você entender quem é esta mulher. Entendeu? Aí o anjo começa a mostrar para João quem é esta mulher que estava embriagada com o sangue dos apóstolos. Quem matou Paulo, quem matou Tiago, quem matou João, quem matou os discípulos do Senhor Jesus. Teve um João que morreu já na velhice, mas quase todo ele. Paulo foi ceifado do pescoço numa guilhotina, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Entendeu? Por quê? Pela Santa Inquisição de Roma. Entendeu? Roma foi culpada de matar todos esses homens de Deus. Então, de quem que a Bíblia está falando aqui? De quem que a Bíblia está falando? Presta atenção. Vai captando para você entender a Bíblia. Vamos lá. Versículo 8. E a besta que viste foi e já não é, e há de vir do abismo, e irá à perdição. A besta que vi, e a besta que viste foi, já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. Isso é, cai um, levanta outro, cai um, levanta outro, mas sempre a mesma besta tomando poder. Entendeu? Tomando o seu poder. Olha aí, por que o anjo falou para ele? Porque a besta que era já não é, mas que virá. Olha aí. E ela subir do abismo, irá à perdição. E os que habitam na terra, agora aqui está uma coisa que nós devemos observar. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Bem, tem um povo então que não vai admirar esta besta. Por quê? Porque os seus nomes estão escritos no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Amém? Amém? Mas se não tem esse nome escrito no livro da vida, acaba admirando ela. Porque é isso que eu tenho pregado sempre aqui, Deus salva as pessoas por a eleição. Deus salva nós porque quando Ele morreu no Calvário, Ele veio para salvar aqueles que se haviam perdido. Entendeu? Então por isso que quando o nosso nome está no livro da vida do Cordeiro, nós não vamos admirar essa besta, porque nós temos um chamado de Deus para não fazer isso. Para não se admirar. Mas a nação que não tem o nome no livro da vida vai admirar. Agora, essa história que quando você aceita Jesus, o seu nome é escrito no livro da vida, não é verdadeira. As pessoas dizem que quando você aceita Jesus, seu nome está escrito. Não, seu nome tem que estar no livro antes da fundação do mundo. Senão você não vai conseguir ser salvo. É por eleição de Deus. É um chamado de Deus na vida do ser humano. Entendeu? Então vamos lá.
No versículo 9, né? Olha, isto é, para a mente que... Bom, deixa eu voltar um pouquinho mais. E a besta no 8. E a besta que diz já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era, já não é mais quem virá. Entendeu? Isto é, para a mente que tem sabedoria. Em outra versão diz assim: aqui há sabedoria e entendimento. Ó, as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. Nós não temos nenhum lugar no mundo que tem um monte com 7 cabeças, com 7 montes, que essa mulher estaria sentada. Mas nós temos 7 eras da igreja, que essa mulher está sentada como rainha. Ela começou na era de Éfeso, de Pérgamo, de Esmirna, de Tiatira, de Filadélfia, porque foi as 7 igrejas, as 7 eras que Deus mostrou para João no Apocalipse. E ela está sentada como rainha, tem 7 eras. Hoje a era de Laodiceia, e ela está também sentada nesta era de Laodiceia. Entendeu? Então ela está sentada sobre 7 montes, que é 7 eras da igreja. Veja bem, olha lá. E são também 7 reis. 5 já caíram e um existe. Outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure por um pouco de tempo. Então, se você pegar algumas histórias, você vai ver algum desses reis que vieram. Entendeu? Que vieram. No versículo 11, e a besta que era e já não é ela também, o 8º e o do 7, e vai à perdição. Isso é o anjo mostrando para João, revelando para João, mostrando o significado desta besta. No versículo 12, e os 10 chifres que viste são os 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como rei por 1 hora, juntamente com a besta. Nós vimos durante a trajetória da igreja aí, nós vimos vários desses reis, como Hitler, Mussolini, a força que esses homens tiveram para governar o mundo e matar os judeus, perseguir. Eles não eram reis, mas tiveram poder como rei por algum tempo. No versículo 13, esse tem o mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão com o cordeiro, mas o cordeiro vencerá, porque o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis, vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Amém. Então aqui entra os eleitos e os fiéis, vencerão com Cristo, porque é predestinado a vencer, e por isso vencerão. Por isso eles receberão a palavra de Deus, porque é um chamado de Deus. Eleitos e fiéis. No versículo 15, agora vamos lá. No versículo 15, o anjo disse, e disse-me: as águas que viste aonde se assenta a prostituta são povos, multidões, nações e língua. Entendeu? Vocês captaram aqui? Aonde é que esta mulher está sentada? No meio do povo, no meio das pessoas. Entendeu? É isso que ela é hoje, a grande prostituta. E aí, irmão, o perigo está aí, porque essa mulher, ela não só foi uma prostituta para enganar os reis da terra, mas também ela tem filhos e ela tem filhas que faz as mesmas coisas que elas estão fazendo. Então vocês vão entender. Para vocês entenderem bem claro aqui,
ele está falando exatamente de igrejas. De igreja. Sendo esta grande meretriz a Igreja Católica. E as suas filhas são as mesmas que estão com as mesmas tradições trazidas pela Igreja Católica. Por isso que você vê hoje que as igrejas evangélicas, elas estão caminhando, elas não deveriam estar indo para o catolicismo. Elas tinham que estar saindo do catolicismo e indo para a palavra de Deus. Amém. Mas elas estão saindo da palavra de Deus e voltando ao catolicismo. Entendeu? Elas estão voltando de novo ao catolicismo. Elas saíram do mundo e estão voltando para o mundo. Deixaram a palavra de Deus e adotaram o sistema de homem, que o homem criou, trazendo isso, levando o povo de novo à idolatria, a feitiçaria. Entendeu? Então eu vou mostrar várias escrituras para vocês aqui, para vocês entenderem. Mas vamos lá. Então quem são as águas que vocês viram? São, olha, povos, multidões, nações e línguas. Então esta mulher está sentada sobre o quê? Sobre povos, nações, multidões e línguas. É isso? Agora vamos para o versículo 17. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta e o colocarão desolada na rua, comerão da sua carne e queimarão no fogo. Esse aqui, irmão, é o comunismo. Vocês sabiam que o comunismo é um instrumento na mão de Deus para julgar do sangue da grande prostituta? Quem sabia disso? Amém. Você pode ver que é um instrumento como foi Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele foi um rei mau, ímpio, que julgou o povo de Israel porque deixou Deus, colocou carga em cima deles, deu poder, teve poder para dominar eles. Mas quando ele levou o seu poder lá em cima, Deus o fez comer capim por 7 anos. Mas foi dado para Nabucodonosor uma autoridade, um poder para julgar, para perseguir a igreja, para matar o povo, porque o povo rejeitou Deus. E Deus pegou essa nação, Rússia, Coreia do Norte, China, eles não são povos religiosos. Eles não são católicos, não são evangélicos, não são nada. Eles confiam no poder, na bomba atômica. Por que esse poder? Porque esses 3 países estão ali. Eles vão julgar o sangue da grande prostituta quando a terceira guerra mundial acontecer. Entendeu? Não é que o comunismo é de Deus, mas é um instrumento para Deus julgar. Porque a Bíblia diz que Deus criou o mal para quê? Para combater o mal. Você já leu isso na Bíblia? Deus criou o mal para combater o mal. Então foi isso que Deus fez. Criou o mal para combater o mal. É isso que a Bíblia está dizendo. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta. Olha, e o colocarão isolada nua, comerão sua carne na rua e queimarão no fogo. Não é que eles são de Deus, é um instrumento. Deus está poupando para quê? Para fazer justiça. Entendeu? Para fazer justiça. Agora versículo 17. Porque Deus tem posto nos seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que dê a besta o seu reino, até que se cumpra as palavras de Deus. Então, quando cumprir a palavra de Deus, o que Deus vai fazer? Deus vai destruir tudo. Só vai poupar os seus filhos, as suas filhas. Ele não vai trazer essas coisas agora, porque ele vai fazer, ele vai poupar isso aí. Aqueles que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Agora, se você olhar o versículo 18,
Olha aqui, irmão, versículo 18, para vocês entenderem. Vamos ler junto? Ó, e a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Entendeu? Eu vou ler de novo. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Amém. Qual é a cidade que existe no mundo, que governa o mundo inteiro? Vocês sabem? Que reina sobre o mundo inteiro? Quem sabe? Hã? Roma, o Vaticano. Entendeu? Essa igreja, ela reina, ela governa o mundo inteiro. Todo mundo tem que buscar lá, se quiser, porque é o rei da terra. A cidade lá do Vaticano. Entendeu? Esta é a mulher. Ó, e a mulher que viste, olha, vou ler de novo, ó. Eu não estou interpretando, eu estou lendo o que o anjo falou. Ó, e a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Verdade? Não é dali que saem todas as ordens do mundo? É lá. É o Vaticano. É disso que a Bíblia está falando, irmão, nesta noite, para nós entender. Agora, o que nós temos que entender é que nós não podemos fazer parte dessas coisas. Amém. Se você quer para Apocalipse capítulo 2, volta a Apocalipse 2 agora, vamos buscar algumas passagens bíblicas que vai nos levar para provar o que nós estamos falando. Ó, Apocalipse capítulo 2. Apocalipse 2 e versículo 18. Vamos ver aqui então. Apocalipse 2 e 18 diz assim, ó. E o anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Olha aí, ó. Eu conheço as tuas obras, o teu amor e o teu serviço, e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti, olha aí, tenho contra ti que tu eras Jezabel. Falando de novo de uma mulher chamada Jezabel. Mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos para que se prostitua e coma no sacrifício da idolatria. Entendeu? Essa Jezabel também é uma igreja. Ela faz o quê? Ela faz o povo comer da idolatria, pecar contra Deus. Versículo 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse das suas fornicações, mas não se arrependeram. Agora vamos lá, 22. Eis que porém numa cama, e sobre o que adulteraram com ela virá grande tribulação, se não se arrepender das suas obras. Ferirei de morte o quê? Seus filhos, e toda quê? Vocês entenderam? E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sou dos rins e o coração. Darei cada um de vós segundo as vossas obras. Então é isso que o anjo estava falando para João. Porque na verdade, irmão, se você notar uma coisa aqui hoje, deixa eu mostrar para vocês uma coisa para vocês entenderem. Deus nunca mandou nenhum pregador fazer igreja. Entendeu? Deus nunca disse para nós fazer escola bíblica. Deus nunca mandou um pregador fazer, treinar pregador em teologia. Jesus mandou pregar o evangelho dele. Amém. O evangelho como o evangelho é.
que nós temos que se arrepender, temos que se converter. Esse é o Evangelho. Mas o homem, com as suas ambições, começaram a formar a igreja. Por isso que quando João olhou, ela estava cheia de mão blasfemo. Por que mão blasfemo? A inscrição do templo é bonita, mas o conteúdo dentro do templo não é bonito. Isso é nome blasfemo. Porque, veja bem, a Bíblia nos ensina que nós não podemos ir além daquilo que está escrito. Paulo chegou a dizer, não ir além daquilo que está escrito. Mas quem está preocupado com essa Bíblia é para pregar a verdade. Quem está preocupado em dizer para as pessoas que a verdade liberta? Porque se tornou um comércio hoje a igreja. A igreja, que é um lugar de adoração, de adorar a Deus, se tornou um verdadeiro comércio, aonde o dinheiro fala mais forte. Entendeu? Aonde as pessoas estão perdendo na salvação, tentando fazer Deus fazer uma coisa quando Deus não prometeu aquilo. Entendeu, irmão? Então, seguindo mais um pouquinho o versículo aqui, né? E ferirei de morte, versículo 23, ferirei de morte seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sou nos rins e o coração, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Amém? Por isso, então, agora nós vamos para Apocalipse 18. Apocalipse capítulo 18. Veja bem que o anjo, ele continua mostrando para João as coisas que aconteceriam, que iam acontecer. Vamos para Apocalipse 18. Olha aqui, ó. E depois dessas coisas, vi descer do céu um anjo, outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covre de todos os espíritos imundos, esconderijo de todas as aves imundas e odiáveis, porque todas as nações beberam do vinho da sua fornicação. Entendeu? Todas as nações beberam do vinho da sua fornicação. Gente, eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui hoje, vocês vão entender. Eu vou mostrar algo para vocês aqui, vocês vão, vê se vocês captam isso aqui, ó. Deixa eu só terminar aqui para me voltar. E os reis da terra se prostituíram com elas, com ela, e as, olha aqui, ó, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Agora olha o versículo 4. E ouvi uma outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu. Amém. Amém. Sai dela, povo meu, para que não seja participando dos seus pecados e para que não se incorra nas suas pragas. Amém? Por isso que nós estamos vendo Deus falando: sai dela, povo meu. Não se envolva com aquilo que o homem criou. Não se envolva com aquilo que parece, mas não é. Os crentes têm que se envolver com a palavra de Deus, com as escrituras, irmão. A única forma de salvação é o Calvário, quando Jesus morreu com os braços abertos lá na cruz. Entendeu? É isso aí, irmão. Olha, se você notar, nos tempos de Jesus, quem foi que ajudou Jesus no seu ministério quando ele veio na terra? Ninguém patrocinou o seu ministério. Ele foi odiado pelo seu povo, pela sua igreja. Entendeu? Então por isso que nós temos que prestar bem atenção. Agora, volta um pouquinho a Apocalipse 13. Apocalipse 13, vamos lá. Agora
vocês escute, preste atenção, porque eu vou falar algo aqui que talvez seja um pouco forte, mas é a palavra de Deus, e eu tenho que falar, eu tenho que mostrar, eu tenho que mostrar para vocês entenderem o que eu estou mostrando. Eu não estou aqui inventando uma mensagem, eu estou pregando, mostrando para vocês o perigo que nós estamos correndo. Por isso que nós temos que crer na palavra de Deus. Amém. Amém? Apocalipse 3, ó. E eu pus sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. É a mesma lá que João viu, você está entendendo, né? E sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. Então está lá. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como o pé de ursos, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o poder e o seu trono e grande poder. E vi uma das suas cabeças com ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Adoraram o dragão, e o que deu a besta o seu poder, adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia. E deu-lhe o poder para agir por 42 meses. Abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus. Aqui está o que eu quero dizer para vocês. Ó. Ela abriu a boca em blasfêmia contra Deus. Para blasfemar do quê? Do que, irmão? Para blasfemar do seu nome. Olha, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Colocaram eles como santo dentro da igreja para interceder por ele. Entendeu? Quando ela pegou a imagem de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João, de Maria, colocou ali como uma sucessora, como uma que vai, como vamos dizer assim, interceder. Eles estão fazendo o quê? Eles estão blasfemando, irmão, fazendo as coisas erradas. Entendeu? Olha aqui, ó. Abriu a boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar do seu nome, quando, em vez de usar o nome dele correto, que é Senhor Jesus Cristo, ela trocou esse nome e colocou Pai, Filho e Espírito Santo. Entendeu? Por isso que ela não aceita o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Entendeu? E se você for para a Bíblia, não tem um versículo na Bíblia que diz que alguém foi batizado nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem. Eu posso provar para você dentro da Bíblia. Nós temos no livro de Atos, nós temos vários batismos no livro de Atos. Vários batismos no livro de Atos. Mas você não vai ver uma pessoa batizada nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Porque Pai, Filho e Espírito Santo não é nome, isso é título. Então, quando ela trocou esse nome, quando ela não deixou mais o povo invocar o nome do Senhor, mas invocar o quê? A Trindade. Entendeu? Que também não é bíblico, não existe na Bíblia. Isso é o cálice que ela deu de beber a todas as nações, irmãos. As pessoas estão embriagadas com essa doutrina. Isso não é doutrina bíblica, meus irmãos. Entendeu? Vamos lá mais um pouquinho, ó. Mas eu vou mostrar para vocês. Eu prometi que vou mostrar. Ó. E foi-me permitido fazer guerra ao santo e vencê-lo. E deu-lhe o seu poder sobre todas as línguas e tribos. Adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde antes da fundação do mundo. Entendeu? Então, uma porção de gente que não tem esse nome no livro da vida, eles admiram, eles adoram, eles creem nessa doutrina. Mas os verdadeiros filhos de Deus não acreditam nisso. Amém, irmão? Olha,
vocês um versículo agora. Volta na sua Bíblia, Colossenses capítulo 3. Colossenses 3, quem tem a Bíblia aí? Colossenses capítulo 3. Três e 17. Olha o que diz aqui em Colossenses 3 e 17. E quando fizer por palavra ou por obra, fazeis tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus Pai. Entendeu? Amém. E quando fizer por obra ou por palavra, fazeis tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Poxa, olha, irmão, se nós usamos o nome de Jesus para curar o enfermo, nós usamos para receber uma bênção, nós usamos para expulsar o demônio, por que não quando a gente vai ser batizado? Se a Bíblia está dizendo que é para usar em tudo, em tudo. Agora vamos para Mateus 28, 19. 28, 19. Eu estou passando rapidinho para vocês entenderem por que Deus está repreendendo ela. Essa doutrina, ela veio, irmão, do romanismo, ela não veio da palavra de Deus. Olha, Mateus 19, vamos lá. 28, 19. Mateus 28, 19, nós vamos ver o que está escrito. Vocês encontraram? Então vamos ler. Vamos lá. Essa mensagem está sendo gravada, ela está na internet e as pessoas vão ouvir. Por isso que eu estou citando várias escrituras para você entender. 28, 19, está escrito assim, ó. Portanto, ide. Está mandando, né? Uma ordem, vai. Ide, vai. Olha, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Entendeu? Leu bem? Prestou atenção? Quantos nomes a Bíblia está mandando aí? Quantos nomes a Bíblia está pedindo? Vocês que estudaram, pelo que está escrito na sua Bíblia, ó. Portanto, ensinai todas as nações, batizando-as em nome ou nomes. Está pedindo quantos nomes? Um nome, não plural, não três nomes, mas está pedindo um nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Entendeu? Vamos aqui agora. Então deixa eu fazer uma comparação com vocês. Olha, eu sou um homem, não sou? Não é isso? Mas eu sou pai, eu sou filho e eu tenho espírito. Você que está sentado no banco, você é um pai, você é um filho e você tem um espírito. Mas qual que é o teu nome? Qual que é o teu nome? Você chama pai? Você pode dizer para alguém que você chama pai, eu não sei, eu sou filho. Você chama filho? Tua mãe pode chamar você de filho, mas eu não posso. Então pai, filho não é nome, é título. Espírito não é nome. E a Bíblia está pedindo o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entendeu? A Bíblia está dizendo, ó, em nome do Pai. Qual é o nome do Pai? Senhor. Qual é o nome do Filho? Jesus, está na Bíblia. Qual é o nome do Espírito Santo? Cristo. Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome que Jesus está pedindo para as pessoas batizarem. Pai não é nome, pai é título, irmão. Filho não é nome, é título. Mas a Bíblia está pedindo o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual é esse nome? Senhor Jesus
Cristo. Por isso que se você vai para Lucas capítulo 24 e 47, Lucas 24 e 47, vamos ler. Lucas 24 e 47. Vamos lá. Lucas 24 e 47 está escrito assim, ó. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Está certo? Lucas 24, 47. Não é isso? Ó. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. Agora vamos para Jerusalém para ver os discípulos cumprindo essa palavra? Amém. Vamos até Jerusalém agora? Vamos para Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Pega a sua Bíblia. Vamos para Atos capítulo 2. Vamos ver o que está escrito aqui em Atos 2. Ó, Atos 2 está escrito assim, olha, presta atenção. Ó. E cumprindo-se o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de vento veemente e impetuoso, e encheu todas as casas que estavam sentadas. E foram vistos por ele língua repartida como de fogo, e pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo nos dissera. Né? Ó, e em Jerusalém habitava judeus, homens religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. Então aonde é que eles estavam? Em Jerusalém. A descida do Espírito Santo foi dentro da cidade de Jerusalém. Se você olhar o versículo 23, o versículo 37, versículo 37, leia aí, ó. No versículo 37 do capítulo 2. Eles então ouviram o sermão de Pedro e compungiram eles em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberem o dom do Espírito Santo. Amém. Você viu aí? Você viu que Pedro não estava errado? Porque Pedro sabia que os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo não é nome. Aí Pedro manda ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você vai para Atos capítulo 8, Atos 8, Atos 8, 16, diz assim, ó: Filipe pregando em Samaria, na cidade de Samaria, outro discípulo, né? Pregando em Samaria, vamos ver. Porque no versículo 15, os quais tendo descido oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles ainda tinha descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Olha o Filipe batizando em nome do Senhor Jesus Cristo, irmão. Aí você vai para Atos 10, 47. 10, 47. Respondeu então Pedro: pode porventura alguém recusar a água para que seja batizado este como nós recebemos o Espírito Santo? E mandou que fosse batizado em nome do Senhor Jesus. Entendeu? Isso tudo é os batismos bíblicos que tem. Você não vai ver uma pessoa batizada nos títulos. Então, da onde vem os batismos nos títulos? Da Igreja Católica. E a denominação pegou isso e começou a ensinar o povo. Mas eles não olham para a Bíblia para ver que isso está errado. Irmão, por isso que Deus nos trouxe aqui hoje para mostrar uma verdade nossa para nós. Amém. Porque nós não estamos falando de uma igreja aqui,
Nós não estamos defendendo uma igreja, nós estamos defendendo a palavra de Deus. São quase 3.000 almas batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo no dia do Pentecostes. Vamos rapidinho aqui para Atos 19. Atos capítulo 19. Atos 19, versículo 5. Leia aí. O versículo, eu vou ler um para frente aqui. Atos 19, 1. E sucedeu que enquanto Paulo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por toda a região, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhe: recebeis por já o Espírito Santo quando creste? E eles disse: nós ainda sabemos que há o Espírito Santo. Perguntou então Paulo: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Veja bem que Paulo está conversando com o povo que era discípulo de João. Porque as pessoas dizem: não, mas João batizou. Então esse aqui era batizado por João, era seguidor de João. Mas Paulo diz: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo tornou a batizar as pessoas que João batizou. Entendeu? Isso é a Bíblia, não é eu, isso é essa escritura, irmão. Aqueles discípulos de João foram ensinados por João que viam que após ele era maior do que ele. E eles falaram assim: ó, João falou: olha, ouve eles, dá ouvido para ele é maior do que eu. Então o povo cria na palavra de Deus. E Paulo veio e rebatizou eles em nome do Senhor Jesus Cristo. Por que recusar quando isso é bíblico, quando isso é a palavra de Deus? Mas agora, para nós terminar, nós vamos para Apocalipse capítulo 12. Amém? E eu creio que Deus possa ter misericórdia, né? E ajudar os nossos corações. Para nós não. Para a gente crer na palavra de Deus. Entendeu? Porque não é fácil para nós. Apocalipse 12, versículo 15. Deixa eu ver aqui. Apocalipse capítulo. Deixa eu ver aqui. Apocalipse. Para mim. Deixa eu ver o versículo certinho para você aqui. Ó. Versículo. Eu vou procurar aqui outro versículo aqui, para a gente entender aqui certinho. Deixa eu ver aqui. Eu sei a leitura, mas eu quero mostrar para vocês dentro da Bíblia, né? Para vocês entenderem. Apocalipse capítulo 12. Deixa eu ver um pouco mais aqui que eu vou encontrar. No versículo 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já o seu lugar estava preparado por Deus. É mais na frente aqui, ó. Mas, no versículo 9: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Satanás, o diabo Satanás, que enganava todo mundo, e foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E viu um grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder de Cristo, porque já o acusador das nossas almas foi derribado, e o qual diante do nosso Deus acusava nós diante de dia e de noite. E eles venceu pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, pelo testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso alegrai vós o céu e vós que nele habita, e ai dos que habitam sobre a terra e o mar, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que já o seu tempo está perto.
está perto do seu tempo, né? E o dragão viu que foi lançado na terra, perseguiu a mulher que dera luz ao filho, um homem, e foram dadas às mulheres duas asas, grande águia, para que voasse para o deserto, e o seu lugar, onde sustentada por um tempo, metade de um tempo, foram fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, a água como um rio, para que lá corrente quisesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca, e o dragão, e tragou o rio, e que o dragão lançou da sua boca. E o dragão virou-se contra a mulher, foi fazer guerra aos remanescentes e à sua semente, e aos que guardavam os mandamentos de Deus, o tempo testemunho de Jesus Cristo. Então, se veja bem, aqui quando ela saiu, o que ela fez? Isso é quando Jesus nasceu, que eles tentaram matar Jesus, e eles não conseguiram, entendeu? Então, irmão, o que nós estamos vendo aqui nesta noite é o seguinte: por isso que nós, quando vem para o Apocalipse, nós precisamos entender que tem uma outra passagem aqui na Bíblia que diz assim, ó, que quando o sétimo anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, essa água secou. Então, e eles vieram preparar os seus reinos para batalhar contra Deus. E aí diz a Bíblia: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, que são espíritos de demônios. Eu já mostrei isso aqui para vocês, né? Que da boca de um verdadeiro profeta sempre saiu um só Deus. Mas da boca do dragão, da besta, essa verdade está aí, ela não é bíblica. Amém? Mas ainda tem 5 minutos, eu quero que você leia comigo. Eu quero que você leia comigo Efésios capítulo 4, para nós terminarmos. Efésios 4. Efésios capítulo 4. Aí nós vamos terminar, e aí Deus fala mais no nosso coração. Efésios 4, versículo 1 a seguir. Então vamos ver aqui, irmão. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que vos chamaram, com toda a humildade e mansidão, com toda a longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a trindade do Espírito. Está certo? Hã? Não? Lê de novo aí, está certo. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Se existisse uma trindade, por que Paulo mandaria guardar a unidade? Vamos lá. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então ele vai até especificar, ó. Versículo 4. Há um só corpo, um só Espírito, como também foi chamado, e uma só esperança da vossa vocação. Pensa bem, um só corpo, um só Espírito. Quantas pessoas são? Não é uma pessoa. Entendeu? Ó, um só corpo, um só Espírito. Olha, há um só corpo, um só Espírito, como também foi chamado, e uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Bem, e esse batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó, um só fé, um só batismo. Aí vem, ó, um só Deus e Pai de todos, em qual é sobre todos
e em todos. Então Deus, Ele é Pai de todos, em todos e por todos. Não existe três deuses. Só existe um Deus verdadeiro, que é Senhor Jesus Cristo. Entendeu, irmão? Então, igreja, eu creio que vocês entenderam. Por isso que a Bíblia vem lá em Apocalipse e denuncia essa mulher. Porque essa mulher, ela deu de beber a todas as nações do vinho da sua ira. Sabe o que a palavra vinho simboliza na Bíblia? Revelação. Você sabia que o vinho na Bíblia representa uma revelação? Ela teve a revelação e trouxe e deu para beber de todas as nações. E todos os povos pegaram essa doutrina e abraçaram quando ela não é bíblica. Mas não esqueça que tem uma voz do céu que está dizendo: sai dela, povo meu, para que não sejam participantes dos seus pecados, para que não se envolvam nas suas pragas. Por isso, meu irmão, minha irmã, a melhor coisa que tem é você tomar Deus em sua palavra. Olha, quando eu abri a igreja aqui, eu achei essa Bíblia aqui, é da irmã, e eu estou usando ela. A minha Bíblia está ali, eu nem estou usando a minha Bíblia, estou usando essa Bíblia aqui. Porque a Bíblia é a mesma Bíblia minha. E eu disse: vou pregar nessa Bíblia, enquanto estiver aqui, eu estou pregando nessa Bíblia. Mostrando que, se você ler a Bíblia por revelação, você vai ser abençoado por Deus. O que você tem que olhar na Bíblia? Se o problema é batismo, vamos ver os que foram batizados. Agora, se até os batizados por João foram rebatizados, imagina nós, nos igrejas. Ah, mas não pode batizar duas vezes. Eu creio que o batismo é só um. Agora, se for errado, pode ser 10 vezes, mas tem que ser batizado certo. Entendeu? Certo é só aquele que Deus mandou fazer. Porque, irmão, uma hora eu vou mostrar isso para vocês. Eu estava conversando com o nosso irmão ali, eu mostrei o que é a chave para abrir o reino do céu. Né? O tempo já foi, eu prego uma hora, mas já acabou o tempo. Então, uma hora eu vou mostrar para vocês aqui o porquê que o inimigo não quer que vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Porque a chave que estava na mão de Pedro, quando Pedro recebeu, por isso que Pedro pôs de pé no dia do Pentecoste e abriu o reino do povo. Ele disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receber o dom do Espírito Santo. Por quê? Quando você batizar em nome de Jesus Cristo, a sua mente abre, os seus olhos abrem e você começa a enxergar a palavra de Deus. É a chave que abre o reino do céu. Se você não é batizado, você não vai compreender a Bíblia. Você não tem jeito de você enxergar as Escrituras. Faz a diferença? Faz, porque é o mandamento de Deus. Então não rejeita as coisas de Deus. Toma Deus em sua palavra, aceita o que a palavra está dizendo e você vai ser abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Palma para o Senhor Jesus Cristo. Ele merece toda a honra e toda a glória. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos colocar em pé, vamos orar a Deus e vamos pedir a Deus. A gente podia falar tanta coisa aqui, mas como a gente está pregando para uma multidão, não é só para você, está gravando, então as pessoas têm que entender de pouco como é que funcionam as coisas. Mas não deixe o inimigo enganar vocês. Não deixe o inimigo enganar vocês. Ainda em casa, quando chegar lá, se você quiser ler Apocalipse 16 e 12, pode ler, viu? Apocalipse 16 e o versículo 12. Se vocês quiserem ler lá também, é aquelas escrituras que eu falei para você, ó. O sexto ano derramou a sua taça sobre o meu plástico. Então marca aí e lê lá. Você vai ver que na boca do falso profeta há uma trindade. Mas na boca do verdadeiro profeta só um Deus verdadeiro.
Isso é coisa, irmão, que tem que ser guardado no coração, entendeu? Senhor Jesus, nos ajuda, Pai. Abençoa esses irmãos, essas irmãs, Senhor, que saíram das suas casas para estar aqui, Pai, para adorar o Senhor, Pai, para adorar o Senhor aqui nessa igreja, Pai. O nosso compromisso aqui não é mostrar mais uma congregação, não é mostrar mais uma igreja, mas é mostrar a tua palavra como ela é, Senhor. Nós não queremos fazer parte dessa prostituta, dessa prostituição, Pai. Nós queremos tomar o Senhor em sua palavra, Senhor. Não queremos uma doutrina que não é bíblica, queremos uma doutrina que é bíblica, meu Pai. Ajuda teus filhos e tuas filhas, tem misericórdia da tua igreja, Pai. Te agradecemos por mais esse culto, por mais esse dia, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe vocês, nós. Amém. Que vocês, o dia que vocês quiserem voltar para ouvir mais a palavra, as portas estão abertas, tá? Aqui você vai ver a palavra de Deus. Amém? Qualquer dúvida, é só me procurar, só fazer pergunta e eu estarei respondendo. Amém? Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Betaço.